Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo. Esse é o Roda Viva Cultural, uma ação do Fórum Popular de Política Cultural Carlos Roberto Mantovani, e eu sou Túlio Crepaldi, farei a mediação da live de hoje. Contamos aqui com a presença do candidato à Prefeitura da cidade de Sorocaba, Carlos Pepper, do Partido Solidariedade. Boa noite, muito obrigado pela presença, candidato. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos que vão fazer parte desse bate-papo aqui no Roda Viva, interagindo com a gente. É uma honra falar com vocês, ouvir vocês e também contar com essa energia positiva da cultura. Conte comigo. Legal, muito obrigado. E como debatedores temos Marcelo Nascimento, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e presidente da Associação Escola e Cultura em Foco. Boa noite, Marcelo. Está com o áudio desligado. Vamos lá. Isso. Boa noite a todos e um bom debate para todo mundo. Legal, muito obrigado. Também aqui com a gente, Marco Antônio Fera, que é professor, ator, ativista das questões étnicas, raciais, idealizador do canal Pretinho Mais Claro. Boa noite, Marco. Olá, boa noite a todos, a todas e a todes, e um bom debate, uma boa fomentação de pensamentos para todos nós nessa noite. Legal, muito obrigado. E por último, a gente tem aqui Selma Araújo, jornalista, embaixatriz da cultura nordestina no estado de São Paulo e presidente do Conselho Cultural de Tradições Nordestinas. Muito boa noite, Selma. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado. Bom, gente, nesse primeiro bloco, cada debatedor poderá realizar uma pergunta ao candidato e o mesmo terá 5 minutos para a réplica. O mesmo debatedor tem o direito a mais uma pergunta e o candidato terá 3 minutos para a tréplica. Eu ficarei no cronômetro e avisarei quando o tempo se esgotar, ok? Então, você que está nos assistindo, manda perguntas para a gente nos comentários, que no segundo bloco a gente vai poder ler essas perguntas para o candidato respondê-las, ok? Bom, Selma, começando por você, qual pergunta você traz aqui para o candidato? Boa noite, candidato Carlos Pepper. Meu nome é Selma Araújo, sou presidente do Centro Cultural de Tradições Nordestinas de Sorocaba e região. A nossa instituição, o CCTN, candidato, ela existe há 16 anos. Somos reconhecidos como ponto de cultura e economia criativa e solidária pelo Estado, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E exatamente durante todos esses anos, nas últimas 5 gestões, nós procuramos termos um nosso espaço onde a gente pudesse ampliar nosso trabalho, nossos projetos e a preservação da nossa cultura. Em seu plano de governo, candidato, o senhor disse que vai buscar incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos locais. Tendo em vista isso, candidato, como o senhor, dentro dessa proposta, pretende agir contra a xenofobia na cidade? Então, nós estaremos sempre, nesse plano de governo, você disse que eu estou aberto à divulgação, conforme está a nossa proposta, certo? E nós vamos atuar contra a xenofobia de acordo com o que nós temos como ser humano e também, é claro, a garantia do artigo 5º da nossa Constituição. Direitos iguais e xenofobia não faz parte da minha índole, do meu caráter, muito menos do meu DNA. Nós temos vivido cultura, respirado cultura, desde que nascemos. E eu vivi de cultura e ainda vivo de cultura. Sem a cultura, talvez eu não teria construído, Selma, o que nós construímos, uma história ligada à cultura. Carlos Pepper abomina a xenofobia, assim como vocês também não aceitam a xenofobia. Nós queremos simplesmente interagir com as pessoas de bom senso, que respiram cultura, que vivem cultura. Você é do Centro de Tradições Nordestinas. E eu digo para você, eu sou filho de pernambucano, casado com uma filha de cearense, embora nascido no Paraná. Então eu tenho sangue nordestino nas veias também. Embora, é claro, sou
brasileiro acima de tudo. E o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Aqui também a gente tem que levar em consideração que, além do CTN, temos também o Centro de Tradições Gaúcha, o CTG, e outras origens, né, de culturas diferenciadas. Existe uma diversidade de culturas dentro da mesma cidade. Mas nós temos que resgatar exatamente o incentivo à cultura. No trato da coisa pública, a cultura é um fator preponderante para que a gente possa continuar dando sequência à construção do melhor possível para que nossas crianças e adolescentes de hoje consigam ter incentivo de participar da cultura, canalizar recursos para isso, motivando todos a fazer parte deste projeto nosso que visa, é claro, incentivo à cultura, conforme você disse, ampla divulgação e ampla realização de eventos culturais. Nós não temos aqui em Sorocaba uma festa das nações que poderia, além de oferecer cultura, poderia também oferecer uma gastronomia diferenciada. Lá em Jundiaí nós temos, aqui nós não temos. Então, o que nós podemos realizar através do poder público, Selma? Nós podemos realizar uma grande festa, grandes eventos, ao menos uma vez por ano, onde nós iríamos ter a barraca mineira, a barraca nordestina, e além das atrações, né, desses respectivos estados, para que a gente possa difundir mais e também contar aí com o amparo da mídia local, da mídia convencional e também das mídias sociais. Agindo assim, nós estaremos também de acordo com a nossa própria consciência, da existência. Eu sempre vivi de cultura, eu sempre participei de cultura, eu sempre realizei eventos culturais. Aliás, a minha vida foi pautada nisso. E incentivo também a culturas regionais. Quantos palcos eu já subi aqui para apresentar as atrações de nossa região? Quantos eventos festivos, inclusive beneficentes, a gente realizou para as comunidades? E vamos continuar realizando como prefeito com maior intensidade. Como cidadão comum, eu dei a minha parcela de contribuição. E irei continuar dando essa parcela de contribuição para a nossa sociedade num todo. Porque a gente sabe que tem uma música que diz mais do que o que eu estou falando aqui, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer cultura, a gente quer diversão, a gente quer alegria. Estamos vivendo aí um momento difícil. É claro que nessa primeira pergunta a gente não fez uma saudação oficial a todos, mas eu quero agora, nesse momento, também transmitir aí os meus sinceros sentimentos a todas as pessoas que tiveram vítimas do Covid-19 na família. É lamentável o que ocorreu nesses últimos meses, onde a cultura praticamente desapareceu fisicamente, mas virtualmente ela está presente. Inclusive aqui, nesse novo normal, nós estamos falando com quem entende de cultura, com quem vive cultura e com quem incentiva a cultura e, é claro, projetam programas de incentivo à cultura. Eu vou precisar de pessoas assim no meu governo. Eu vou contar com vocês. Peço que vocês não me deixem sozinho para a gente programar realmente uma cultura mais intensa na cidade, uma motivação maior e alavancarmos esse espaço cultural de nossa cidade. Legal, candidato. Encerrou o tempo. Selma, você está com isso, microfone aberto agora. Você tem uma segunda pergunta, quer aprofundar essa primeira questão? Eu gostaria de aprofundar no seguinte, candidato. Então, o senhor reconhece que os últimos gestores, eles privilegiaram instituições de imigrantes e de imigrantes, enquanto, como o senhor bem falou, o senhor é descendente de nordestinos, a comunidade nordestina, que é a mais gigantesca, né, da cidade, né, a Zona Norte praticamente é formada por nordestinos. Então, o senhor reconhece que nós não tivemos esse reconhecimento e que o senhor verdadeiramente vai trabalhar contra a xenofobia? Perfeitamente. Aliás, Selma, é uma questão de consciência da minha existência como ser humano e como brasileiro, descendente de nordestino, e, é claro, vivendo aqui em Sorocaba e casado com uma menina que você vai conhecer, tem o mesmo sobrenome seu, Cecília Araújo. Você é Araújo, né? Selma Araújo. Minha esposa chama Cecília Araújo. Claro que tem o meu nome também, mas os pais dela, José Abel de Araújo, Aparecida de Araújo Oliveira. Então, a gente
tem isso no sangue. E a gente gostaria que, inclusive, você, já que você me deu essa oportunidade, eu gostaria de lembrar aquilo que não está, talvez, constando hoje em meu plano de governo. Mas existe um sonho que não é uma utopia. Nós vamos realizar esse sonho. Nós vamos querer alavancar, inclusive com a sua ajuda. O Centro de Tradições Nordestinas é indispensável em Sorocaba. Você bem disse, na Zona Norte, nós temos realmente um grande número de habitantes que são descendentes de nordestinos ou nordestinos nascidos lá, certo? Meu pai, por exemplo, mora na Nova Sorocaba, é pernambucano. Meu sogro mora na Nova Sorocaba, é cearense. Tá? E meu pai é pernambucano. E meu pai mora ali com 87 anos de idade. Eles se alegram, vivem aí nessa melhor idade deles, né? Com música, com cultura nordestina. Ainda houve, até hoje, eu dei uma passadinha para saudar o meu pai, dar um abraço nele, ele estava ouvindo Luiz Gonzaga. Falei, pai, Luiz Gonzaga. Entendeu? Por quê? Porque ele gosta de viver ouvindo Luiz Gonzaga e outras músicas de origens nordestinas. E se alimenta disso. E a alma dele fica feliz quando ele está fazendo isso. E uma pessoa de 87 anos vai completar 88 anos de idade. Imagine as outras pessoas. Então, nós precisamos levar a sério isso. E eu peço a você, Selma, que não me abandone, não me deixe sozinho nessa luta. Que quando prefeito, quando lá estiver, você compareça, não só através de live, mas pessoalmente fala, tá aqui, prefeito, olha, o projeto que eu espero que o senhor honre com a comunidade nordestina de nossa cidade. Conto com isso. Muito obrigado, candidato. O tempo encerrou. Muito obrigado, Selma. Agora eu vou chamar o debatedor Marcelo. Marcelo, por favor, abra teu microfone e pode tecer a sua pergunta. Bom, boa noite, candidato. Eu sou Marcelo Nascimento, eu sou um produtor cultural aqui de Sorocaba há 30 anos. Eu acho que eu participo nesse tempo inteiro de todas as reuniões, todos os debates, tudo que está acontecendo de cultura em Sorocaba. Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. Eu não conhecia, é um prazer em conhecê-lo. E minha pergunta é sobre os seus hábitos culturais. Eu queria saber qual o último livro que o senhor leu, qual o último filme que o senhor assistiu e qual a última peça de teatro que o senhor viu. Muito bem. Eu sou heterogêneo, tá, Marcelo? Eu gosto do que tem conteúdo, tá? Eu assisti vários filmes na minha vida e também várias peças de teatro. Entretanto, aquela peça de teatro que tem mais conteúdo, que conta a nossa história, é a que mais realmente me agrada. E também aquele filme. Mas eu tenho vários filmes que são lições de vidas que a gente também já assistiu. Por exemplo, aquele filme A Espera de um Milagre é um filme que nunca saiu da minha mente. É um filme internacional. Todos os filmes do Paulo Betti, eu assisti. A Fera na Selva e também as apresentações de teatro de Sorocaba, sempre que vieram aqui. Lógico que quando a peça não vinha para Sorocaba, era difícil me deslocar até a cidade onde estava realmente sendo exibida a peça. Mas também assisti várias peças de teatro aqui no Teatro do SESI e também dei incentivo às pessoas a criarem realmente peças de teatros em escolas, tá? E eu quero deixar bem claro para você, eu sou heterogêneo, eu gosto do que tem conteúdo, do que é bom, tá? Em termos de cultura, eu digo para você, se tem conteúdo, se é bom e se vai realmente passar uma mensagem altamente positiva para as pessoas, mesmo que seja através de um bom humor, tá? Mesmo que seja através de um bom humor, não precisa ser uma peça dramática, mas se ela tem bom humor e tem conteúdo, é cultura, porque todas as peças de teatro que estão sendo apresentadas são culturais, é algo cultural, cada um no seu universo. Eu não posso, porque eu não gosto de uma determinada peça de teatro, eu não vou criticar aqueles que gostam. Porque, às vezes, o que não me agrada, agrada a outros. E, às vezes, o que me agrada, não agrada a outros. Eu não vou com um olhar crítico assistir às peças de teatro. Eu vou com um olhar de incentivador, para aplaudir a iniciativa e a coragem deles entrarem no palco, se apresentarem. Aplaudir os artistas, porque é difícil. Eu já estive em vários palcos, Marcelo, como locutor, como apresentador. E a gente, até como locutor, muitas vezes a gente se transforma até em um pouco ator,
porque a gente está ali sujeito a receber aplausos e vaias também. Então, eu vivo cultura, eu respiro cultura, eu bebo cultura diariamente na minha vida. E se não fosse a cultura, eu não seria hoje candidato a nada, muito menos candidato a prefeito. É por causa desse instinto e dessa sensação que eu tenho de querer servir, essa vontade grande de querer servir as pessoas, oferecendo a elas cultura, principalmente, além, é claro, de outras coisas que são prioridades também de um prefeito municipal no trato da coisa pública. Mas cultura é fundamental. E não importa se a peça de teatro ela agrada um e desagrada outro. Eu vou aplaudir a coragem e a iniciativa dos artistas de subir no palco. Eu nunca vaiei nenhum artista, mesmo quando ele estava ainda trabalhando como ator amador. Agora, que dirá um ator profissional que sobe em palco? Então, são várias peças de teatro que eu já assisti. Se eu denominar uma, eu vou cometer injustiça com outras, tá? Eu quero deixar bem claro para você que todos os filmes do Paulo Betti, inclusive é meu amigo particular, Eliane Jardine também, já estive na casa deles, eu assisti todos. E foi ele quem mais enalteceu a cultura de Sorocaba através das artes cinematográficas. Foi ele que mais fez aqui vários filmes. O último foi A Fera na Selva, que ele destacou a nossa Fazenda Ipanema. E também, Cafundó e outros filmes que ele destacava o João de Camargo. E a gente sabe que nós precisamos levar isso aí com mais frequência para fora, produzir mais filmes, produzir teatros, incentivar que a verba do Fundec, ela tem que ser destinada a quem quer realmente praticar cultura e aprender mais sobre cultura. E eu estou indignado com esse descaso público com relação à cultura. Até mesmo os nossos prédios que são patrimônio históricos estão aí abandonados, sendo pichados. E é por isso que eu sou candidato, porque se eu tivesse feliz com a situação, Marcelo, eu estaria batendo palma para eles. Eu não seria candidato. Eu, com meus quase 60 anos de idade, 50 ponto alguns, eu podia estar curtindo meus 3 netinhos, minhas filhas, e viver a vida. Claro, eu sou feliz com pouco. Eu não preciso ganhar muito para ser feliz. Eu sou feliz com o pouco que eu sempre ganhei. E é assim que eu vivo. E se eu pudesse só estar vivendo, prestigiando as artes culturais, as artes cênicas, as artes de teatros, tudo, eu iria viver para isso, levando os meus netos, levando com frequência, caminhando com eles. Hoje eu estou nesse desafio, Marcelo, porque eu estou tão indignado quanto você, embora você não deixe transparecer isso. Porque os gestores públicos, os últimos que nós tivemos aqui, infelizmente, não corresponderam a essa expectativa que a população tanto anseia e deseja, inclusive eu, como cidadão. Marcelo, quer aprofundar essa pergunta? Deixa eu só avisar aqui que a galera do chat tem pedido para responder a pergunta, porque sentiu que a pergunta não foi respondida. Quem coloca isso é o Alexandre Maglione. Não sei, Marcelo, se você quer aprofundar essa pergunta. Tá bom, então a palavra está com você. Bom, candidato, na verdade o senhor não respondeu porque eu perguntei coisas específicas. Eu perguntei do último livro, último filme e última peça. O senhor falou muito genericamente, na verdade não falou nada. O senhor falou da Paulo Betti ter gravado A Fera na Selva na Fazenda Ipanema, mas a Fazenda Ipanema é em Peró. O João de Camargo, pelo que eu me lembro, também não foi gravado em Sorocaba, não foi filmado em Sorocaba, pelo que eu lembro, foi filmado no Paraná. No meu estado, onde eu nasci, mas destaca Sorocaba, certo? Destaca a nossa cidade. A história aconteceu aqui, foi filmado lá, tá? Quando em Peró não existia, já existia a Fazenda Ipanema. Certo? Deixa só ele concluir, que daí a gente segue dentro daquela organização que a gente... Pode concluir, Marcelo, desculpa. Então, me pareceu assim, que o senhor enrolou e não chegou o que eu perguntei. Muito amplamente, assim, o senhor me falou, perguntei muito específico, porque assim, a gente tem no passado, pelo menos, até secretários de cultura que, assim, a gente via o pouco empenho em saber de cultura, em ler, em teatro. A gente nunca viu a participação desses secretários e secretárias em teatro, em lançamento, em nada. Então, preocupa muito nós, como produtores culturais, a
possibilidade de prefeitos com pouco hábito de cultura. Não sei se é seu caso específico. A pergunta... Não. Bom, então eu gostaria de saber, então, uma pergunta que é uma pergunta de hoje, atual. Qual a sua posição sobre a verba da Fundec pegar um tanto grande da verba geral da cultura? A Fundec Marcelo, me permita só fazer um adendo aí. Você disse Fazenda Ipanema e Iperó. Vai começar a contar o seu tempo, tá, candidato? Só avisando que nessa segunda resposta você tem direito a 3 minutos. Tá, do Fundec. Mas você vai começar a contar agora, então, né? Por favor. Agora, exatamente. Vou começar agora. Tá bom. Por favor. É só fazendo um adendo aí. Quando não existia Iperó, já existia Fazenda Ipanema. Quando existia a ferrovia Sorocabana. Fazenda Ipanema, ela está mais ligada à história de Sorocaba do que de Iperó, porque Iperó emancipou politicamente bem depois de Sorocaba. Sorocaba já tem quase 400 anos, e veja a idade de Iperó. Então, tudo está ligado e está ramificado a Sorocaba também. Com relação à peça de teatro, eu vou falar para você. Meu pai, meu melhor amigo, apresentada pelos meus netos de 9 anos e 10 anos de idade, em homenagem aos pais. Essa foi a última que eu vi, então eu fui direto agora na resposta. Porque agora, por conta da pandemia, a gente recebeu homenagem ao Dia dos Pais, todo mundo foi de máscara, e meus netos homenagearam apresentando uma peça de teatro. Está respondida essa questão também, tá? Os meus 2 netinhos, minha netinha Camila e meu neto Vitor Daniel. Tá? Em relação à verba do Fundec, já que eu tenho poucos segundos aí agora, eu digo para você, no meu plano de governo, certo? Está lá, inclusive, explícito isso. Nós vamos contemplar realmente quem precisa de cultura. Nós vamos levar essa verba para quem quer tocar piano, aprender a tocar piano lá na periferia, lá no Habiteto, lá no Jardim Nova Esperança, quem quer tocar flauta lá, nós vamos montar orquestras para essas crianças, corais para essas crianças, incentivá-las a participar com verba do Fundec. E eu preciso de projetos que viabilizem isso. Nós pretendemos fazer isso. Nosso objetivo é fazer isso. Mas se vocês que vivem de cultura não nos ajudarem com projetos que sejam viáveis, torna-se mais difícil. Mas a verba existe e nós queremos, inclusive, aumentar o valor dessa verba para podermos canalizar nessa direção, na direção de quem realmente precisa de cultura e vai, com certeza, viver melhor com a prática da cultura e o aprendizado cultural de nossas raízes e também, é claro, de nosso futuro, né? Nosso passado, nosso presente está ligado ao futuro. Quem não tem cultura, não tem passado, não tem história. E nós vamos realmente levar a sério isso. E eu sou um homem que sempre viveu de cultura, tá? E quem me conhece sabe disso. A gente tem mais 1 minuto. Marcelo, você quer complementar e a gente dá mais 2 minutos ou a gente pode passar? Eu quero complementar, sim. Então, a sua resposta é que o senhor vai tirar a verba da Fundec para levar, com a verba, ações culturais para a periferia, é isso? Não é tirar exatamente, Marcelo, a verba do Fundec. É aumentar significativamente, não tirar, aumentar significativamente e destinar um maior valor para essa finalidade, de levar para aquelas crianças que estão lá, tempo ocioso, aqueles adolescentes, tempo ocioso nas periferias, e nunca ninguém foi lá resgatá-lo. Falou, você quer aprender a tocar viola, tocar violão? Você gostaria de aprender música? Você gostaria de aprender teatro? E ninguém foi lá fazer um levantamento com a prancheta na mão para ver quantas crianças gostariam de aprender. Então, nós precisamos levar projetos para essa gente. E para isso tem que aumentar, sim, o valor da verba cultural, da verba da cultura. E eu preciso de pessoas que são catedráticas no assunto, como vocês, que são mestres no assunto, como vocês, que estão, inclusive, vivendo com maior intensidade. Porque minha vida é complicada. Você tem... Terminou? Concluiu? Concluiu. Então, só concluir, perdão, Túlio. Eu quero dizer para vocês que eu sou pai e sou avô. O que sempre foi bom para as minhas filhas, a mais velha é arquiteta, a segunda é advogada. A terceira tem 22 anos, ainda não decidiu o que será. Mas o que sempre foi bom para as minhas filhas e para os meus netos, será bom para todos. E tudo que realmente eu quero para as minhas filhas e para os meus netos, e para os meus bisnetos e tataranetos, eu vou querer para todas as crianças que não têm oportunidade, iguais a alguns privilegiados. Muito obrigado, Marcelo, pelos seus questionamentos. Muito obrigado, candidato, pela resposta.
A gente agora passa ao Marco Antônio Fera. Marco, por favor, pode tecer sua pergunta. Olá, boa noite, candidato. Boa noite, Sorocaba. Eu tive observando, graças a que eu fui o último, então deu para elaborar bem a minha pergunta. Candidato, eu vi o seu plano de governo, caso a sua gestão seja aprovada pelos eleitores da cidade de Sorocaba, e eu vi o seu plano, eu achei o seu plano muito pequeno e muito genérico. Ele não me contempla enquanto pessoa negra. Acho que você cita a palavra diversidade, mas parece que é uma palavra guarda-chuva, e aí eu vejo as discussões que o senhor está trazendo aqui para esse debate, e aí eu vejo muitos problemas na fala do senhor, enquanto pensar numa cidade, né? A gente está pensando numa cidade de 700 mil habitantes, e isso não diz sobre os seus filhos, os seus netos, isso diz sobre pessoas que nem todo mundo tem a mesma forma de atuar como é de dentro da sua família. Acredito que a sua família é incrível, mas a minha família também é. E a minha família não é arquiteto, não é... A gente tem outras ocupações. Então, acho que o senhor precisa pensar um pouquinho sobre isso. E aí, o senhor diz assim, incentivar cultura local. Isso me preocupa muito, porque o que o senhor pensa enquanto cultura local? Sorocaba é uma cidade extremamente problemática quando a gente pensa sobre essas questões da cultura local, porque é uma cidade ampla, com muitas manifestações artísticas e culturais, muitas expressões culturais. Aí o senhor diz que o senhor vai incentivar a orquestra, os corais. Agora o senhor acabou de falar sobre o aluno tocar piano, viola caipira, e aí o senhor quer levar isso para a periferia. Mas será que o senhor sabe o que a periferia quer? Será que o senhor está querendo ouvir a população da cidade de Sorocaba? Eu não quero tocar piano. Eu nunca quis tocar piano. Eu nunca quis dançar balé. Eu gosto de dançar afro. Eu gosto de tocar tambor. Eu gosto de tocar tambor de crioula. Eu gosto de dançar umbigada, sabe? Então, assim, o piano não me contempla. E eu tenho certeza que o piano também não vai contemplar as pessoas negras que se assemelham à minha cultura, e não dizendo que todas as pessoas negras dançam tambor de crioula, dançam batuque de umbigada ou tocam tambor. Mas eu estou trazendo aqui uma outra referência para o senhor. E aí eu quero saber o que o senhor pensa e quais são os seus projetos, caso a sua gestão seja aprovada pelos eleitores da cidade de Sorocaba. Quais são os seus planos para arte e cultura e para artistas negros? E qual é o trabalho que o senhor vai fazer para o combate do racismo na cidade de Sorocaba, na cultura de Sorocaba e dentro das escolas? Porque a gente sabe que as escolas, principalmente as municipais, elas não cumprem a Lei 11.645 de obrigação da educação afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, a gente está falando de uma cidade que tem uma herança escravocrata de indígenas e de pessoas negras. E quando o senhor fala que o senhor quer resgatar a cultura da cidade, é essa cultura que o senhor quer resgatar? Marco Antônio Fera, eu citei como exemplo, tá? A minha filha, a arquiteta, foi pelo Enem, tá? Foi Enem, pela nota. E também a nossa história conta. Hoje, depois de uma certa idade, voltei a estudar, sou radialista e jornalista, vivi disso, voltei a estudar, também pelo Enem, consegui bolsa integral lá em São Roque, tá? E com mérito, claro que a gente fez por merecer isso e somos dignos disso, tá? E é claro que a gente também tem dificuldade. Se não fosse o Enem, minhas filhas também não seriam hoje, né, formadas. Então, eu sempre estou na periferia também, estou na Vila Helena. Tá? Você realmente pode não ter motivação, Marcos, para tocar piano, mas você tem motivação, conforme você disse, para tocar tambor, certo? Tocar tambor, a cultura afro. E eu digo para você uma coisa, você olha para mim, eu vou até tirar o óculos nos meus olhos, olha aqui, você acha que a minha origem é muito diferente da sua?
nós, tá, temos a certeza de que somos iguais, exatamente iguais. Quando eu falo em cultura local, resgatar a cultura local, nesta localidade onde eu moro, existem negros que precisam disso, de cultura. Existem brancos que precisam de cultura. Existem nordestinos que precisam de cultura. E há uma diversidade, assim como há no Brasil, aqui em Sorocaba. Eu vou priorizar, sim. Vou canalizar, sim, recursos para a cultura, sendo prefeito. É óbvio que nós teremos que ter bons projetos nessas áreas, voltado a isso que você acabou de falar. Porque hoje, em nossa cidade, nós temos uma carência muito grande e uma demanda também grande. Nós sabemos que a verba hoje não é suficiente. Nós precisaríamos, talvez, de 50% a mais. Mas se nós analisarmos os projetos que foram aprovados, com todo respeito a eles, certo? Que foram aprovados, tem um pessoal que faz parte do Conselho de Cultura, sabe que outros também poderiam ser contemplados. Não estou desmerecendo os projetos que foram contemplados, mas existem outros que mereciam ser contemplados, por falta de verba, não foram contemplados. Então, eu preciso que vocês, cada um no seu universo, ajude, porque um prefeito não vai comandar a cidade sozinho. Ele é um gestor público que vai estar ali por um período. E nesse período ele vai dar o melhor de si, sendo eu ou sendo outro, para não parar realmente a cultura como parou. O pessoal está atribuindo culpa na pandemia, tudo bem, mas existe outra forma. Hoje eu estou aqui acostumando com o novo normal, certo? Estou no 3º ano na Faculdade de Direito, estudando através do Zoom aqui. Hoje eu estou participando de uma live através do Zoom. Quantos professores que gostam de defender a cultura, a história da cidade, a história do Brasil, a história do planeta, certo? E cruzaram os braços ao invés de se mobilizar. Não estou citando nomes, e nem vocês, mas ao invés de se mobilizarem. Hoje foi possível, está sendo possível, a gente interagir aqui, correto? Então, nós não podemos parar. Nós temos que levar a sério. E você deixou bem claro aqui, certo? Que eu não fui direto ao seu desejo, à sua vontade, aquilo que você pensa, você como afrodescendente, aquilo que você pensa de cultura. É óbvio que nós vamos levar a oportunidade de alguém aprender música e tocar piano, como lá em Tatuí, ou tocar flauta, ou tocar qualquer instrumento, mas, ao mesmo tempo, a cultura afro não irá ficar de fora dos nossos projetos. Quem quiser tocar pandeiro, quem quiser tocar um outro instrumento nordestino, um reco-reco, qualquer instrumento que deseja tocar, um pandeiro ou um tambor, vai tocar também. E vai me alegrar muito. Se as pessoas praticassem mais músicas, mais cultura, nós teríamos mais amor em nossa cidade, mais amor na humanidade, mais amor, porque a música é universal, meu querido, é universal, você sabe disso. Existem 7 notas musicais. É o idioma universal. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você pode tocar qualquer instrumento, mas você não pode sair fora das notas musicais. Tem que tocar e aprender em cima das notas musicais, independentemente do ritmo. Se é um ritmo nordestino, se é um ritmo baiano, se é um outro ritmo, se é um ritmo erudito, mas as notas musicais são as mesmas. Então, através da música, nós falamos a mesma língua. Marco, você tem alguma pergunta? Quer aprofundar a questão? Sim. Candidato, eu não me sinto contemplado pela sua resposta. A nossa discussão aqui, ela vai além se nós somos iguais ou se nós somos diferentes. A questão aqui é o seu plano de governo que está disposto para que as pessoas se interessem em votar no senhor e não no outro candidato, ela é muito fragilizada. Ela não cita a cultura popular que a cidade tem, ela não cita a cultura negra, ela não cita a arte circense, e a gente tem uma cultura de arte circense, a gente tem famílias circenses na cidade, não contempla o seu plano de governo. O seu plano de governo não cita a cultura popular, como eu já falei, a cultura afro, não cita a cultura LGBTQIA+, e a gente sabe
que a gente tem eventos como o Ballroom, que eu não sei se o senhor tem um conhecimento, e essas culturas, essas artes, essas culturas, esses artistas precisam ter um plano de governo que sustente e dê continuidade aos seus processos de pesquisa. E o seu plano de governo não contempla isso. O seu plano de governo ele é elitista, categórico e fundamentalista, assim, ele é muito pequeno. Então, eu quero saber o que o senhor vai fazer caso seja eleito, o que o senhor vai fazer para o mantenimento e para, em proporções de equidade, para o mantenimento de arte e cultura LGBTQIA+, artes negras, cultura popular, artes circenses, que não aparecem no seu plano de governo, e isso parece que o senhor desconhece que esses artistas existem. E ademais de a arte ser amor, a arte ser tudo isso, que de fato, sim, concordo que seja, a arte é mercado de trabalho, a arte é o meu ganha-pão. Assim como o senhor tem a profissão do senhor, eu passei por uma universidade, por uma graduação, por uma pós-graduação e por um intercâmbio de teatro. Eu fiz 3 universidades de teatro. Eu investi, eu não estou falando de amor, eu estou falando de dinheiro no bolso e que essa cidade precisa me proporcionar um rendimento. E tem que ter políticas públicas para isso, e não só para mim, para todas essas artes que eu coloquei aqui para o senhor. Marco Antônio Fera, realmente você domina bem, você está de parabéns, você realmente leu o nosso plano de governo, mas talvez você não tenha entendido. Nós temos 14 páginas, talvez você não tenha entendido. Você falou que é muito elitista, genérico. Não é não, Marcos. Isso não é verdade. Quando a gente, por exemplo, diz um ditado popular, para um bom entendedor, meia palavra basta. Ocorre que existem várias ramificações. Ali nós estamos falando que, inclusive, vamos conhecer todas as carências culturais. E você fala que vive de cultura. Claro, você como profissional vai viver de cultura, certo? Mas para você executar com excelência esse seu trabalho profissional, ele só sai com qualidade se você tiver amor ao que faz. Se você não colocar amor no que você faz, mesmo que você ganhe muito dinheiro, ele não vai sair com perfeição. Então você tem que amar o que faz. E nós queremos resgatar tudo isso que você falou. É claro que eu não tive a oportunidade, eu não posso ser condenado pelos erros que eu não cometi, pelos erros de outros. Eu deixei bem claro já no início, na primeira resposta que eu dei aqui, eu vou precisar de vocês. O nosso plano de governo não está perfeito, mas talvez dos outros que estejam supostamente, entre aspas, perfeito, eles fazem isso para conquistar a simpatia de maior número de eleitores ligado a esta área. Eles não fazem isso para colocar em prática. É um plano de governo que pode ser hipócrita. Falam e não fazem. Nós preferimos não falar e fazer. E nós queremos crer que tendo uma oportunidade, tenhamos essa oportunidade para poder fazer. Porque eu sou um cidadão comum. E você já percebeu qual é o meu DNA em relação à cultura. E há projetos LGBT, nós vamos discutir com esse pessoal, inclusive você vai fazer parte, tá? Que defende essa bandeira e com dignidade, tá? Com honradez, e vamos procurar elaborar projetos que realmente sejam viabilizados com incentivo do poder público municipal, sim, com verba pública, mas também com o prefeito solicitando, quando necessário, não só o apoio nas divulgações das mídias, mas também o apoio de empresas, dando incentivo, já que você quer que eu vou mais a fundo, dando incentivo, porque tem a lei de incentivo à cultura, que o empresário pode contribuir e pode abater nos seus impostos. Você sabe disso. Por que no município nós não podemos também, junto com os vereadores, aprovar uma lei desta natureza, para que as empresas locais possam realmente canalizar recursos oriundos de suas arrecadações, que seriam destinados para pagar determinados impostos, com 10% de desconto a menos, incentivo à cultura, a prefeitura vai dar X%, Y% de desconto, caso você comprove que o investimento foi para a cultura.
Sim, eu falo cultura local, mas a cultura local não está fora da cultura global, Marcos. Ela não está fora da cultura global. Ela está dentro da cultura global. Nós estamos na mesma casa, no mesmo planeta. O que nos une, meu querido, é muito maior do que o que nos separa. Você tem uma direção, talvez, bem mais objetiva do que eu, porque você está nisso. Eu não estou vivendo nesse momento, embora sempre vivi de cultura, mas eu não estou vivendo tecnicamente esse seu problema. Você está falando tecnicamente. Então, eu pediria a você que, nessa mesma linha de raciocínio sua, quando eu estiver lá, sentado na cadeira de prefeito, vá falar comigo, eu vou te ouvir, candidato, e vá levar os projetos para realmente abrir portas, inclusive as portas que supostamente possam estar fechadas. Abrir portas e canalizar recursos para os profissionais que vivem de cultura. Conte candidato, comigo. Muito obrigado, Marco, pela participação. Agora, como a gente não tem nenhuma pergunta no chat, eu vou aqui fazer uma pergunta diante de tudo que foi conversado. Eu acho que tem alguns desafios quando a gente está falando de política pública cultural no Brasil, mas sobretudo aqui, que é essa confiança nessa política de isenção fiscal. Por quê? Porque é um problema muito grande, porque acaba sendo uma verba que é gerida pelo setor privado, né? O que acaba também deixando na mão desse marketing dessas grandes empresas a sua própria ideologia, o seu próprio quesito de escolha desses projetos, muitas vezes fagocitando aqueles grupos menores, em detrimento de grupos maiores, de show de cantores famosos, enfim. Só esse ponto que eu queria trazer antes de começar. Quando o senhor fala do amor, candidato, eu entendo como um feitor de arte, que a gente precisa dessa entrega, a gente precisa não só dentro da arte, mas dentro de todo um aspecto social, no qual cada vez mais a gente se encontra dentro de um contexto em que o trabalho ele é sinônimo de desprazer, né? E isso é uma tônica da sociedade como um todo. Porém, quando a gente está falando sobre planos de governo, a gente está se perguntando sobre estruturas que viabilizem a nossa existência para além desses conluios do setor privado, mas, sobretudo, não por uma falta de amor dentro daquilo que a gente faz, até porque a classe artística de Sorocaba ela tem pouco espaço público para se apresentar e ela tem pouca verba de incentivo para que ela consiga fazer e realizar sua arte de maneira profissional, entendendo como profissional você receber pelo trabalho que você faz, e amador, como fazer esse trabalho por amor e por entender que esse trabalho tem um sentido dentro da sua vida. Fica um pouco, a gente acaba entendendo um pouco diferente, talvez, porque essa nossa busca pelo diálogo, ela está muito pautada no sentido de ouvir propostas de estruturas, de metodologia, de como serão realizadas essas propostas, e não pautando, algumas vezes, como durante a sua fala eu fico com a impressão, que como se faltasse amor ou se faltasse projeto e participação desse corpo civil artístico tentando dialogar com esse setor cultural sorocabano, quando, na realidade, o que falta é vontade política. O que falta é falta de escuta, e muitas vezes esse cargo tão estratégico para esse setor cultural acaba sendo muitas vezes moeda de troca em barganhas políticas. Quando o senhor fala sobre a igualdade, e isso também tange na questão da periferia, eu fico muito preocupado, honestamente, como alguém que vem da periferia, eu sou do Cajuru, e como alguém que atua como arte educador dentro da periferia. Por quê? Porque eu entendo essa questão da igualdade como um ideal, porém a gente não pode descolar esse ideal do que se realiza em termos de sociedade, que foi construído historicamente. Existem embates históricos, existem debates muito sérios que precisam ser feitos a nível de reparação histórica, dentro de uma perspectiva de um país que sai do imperialismo, do momento imperial, e entra no capitalismo sem fazer nenhuma reparação histórica com aquele povo que foi escravizado. Então a gente entra dentro de uma modernidade em que o lema da bandeira do Brasil é a ordem e o progresso, e essa ordem é não se falar como essas riquezas foram construídas e como essas estruturas da cidade e que pautam essa modernidade brasileira estão erigidas acima de corpos pretos, corpos periféricos e corpos que produzem cultura na cidade. Como alguém que produz cultura da periferia,
e que vem da periferia, eu fico muito nessa percepção fina, que é desses embates de classe em relação à própria cultura. A gente não pode, eu, por exemplo, para fazer teatro, na minha infância, na minha adolescência aqui em Sorocaba, eu precisei ir ao centro, isso é um dado, né? Existe uma elitização da cultura, e quando a cultura vai para esses espaços periféricos, ele vai muito no sentido de atender uma demanda humanitária, que muitas vezes não tem uma escuta porosa para o tipo de cultura que está sendo produzido. Por exemplo, o funk. Né? O funk é uma grande questão e um grande emblema do quanto que a cultura periférica ela não é aceita, e ela só passa a ser aceita quando ela passa pelo filtro da indústria cultural. Né? Então, o funk ele passa a ser aceito quando ele é ostentação, enfim. Então, diante de todo esse quadro que eu tenho apresentado aqui, a gente agora está com 15 minutos para encerrar a live. Eu gostaria que o senhor, em 5 minutos, pudesse expor aqui para a gente as suas propostas enquanto plano de governo relacionado à cultura. O que você, dentro dessa perspectiva de quem constrói, de quem traz essas propostas, como que você, em 5 minutos, exporia para toda essa classe que está nos assistindo, não só aqui fazendo essa entrevista, não só esses 11 que estão nos assistindo via Facebook, mas esse vídeo vai continuar depois nos nossos canais e as pessoas vão entrar e acessar essa entrevista e vai poder ver também quais são as suas propostas sendo trazidas para além daquele recorte do papel ali, né, do plano, mas ao vivo, assim, organicamente, vendo o senhor falar. Então, o senhor pode, em 5 minutos, trazer uma síntese de todas as suas propostas para a cultura? Sim, Túlio, eu quero só lembrar o seguinte, a lei de incentivo à cultura, ela, é claro que contempla, né, injustamente alguns, né, quer dizer, de forma até desleal com outros projetos bons. Então, eu quero, inclusive, lembrar que aqui em Sorocaba realmente tem artistas circenses, inclusive um deles faz parte do nosso projeto, que é o Palhaço Paçoquinha, que inclusive está aqui também no nosso projeto Solidariedade. E ele tem um projeto aí para resgatar o Circo Escola e tal, a gente vai tentar viabilizar isso também. Outro detalhe, um ônibus levando cultura a todos os bairros. Esse é um projeto, vai direto ao encontro da nossa sociedade. Um ônibus levando cultura. Esse ônibus vai abrir uma tenda no local, tipo uma tenda, né, de circo, e o ônibus vai servir de camarins, vamos montar palcos ali e vamos levar cultura. Vamos levar peças teatrais, vamos levar música, vamos levar alegria, vamos resgatar aquilo que talvez um dia possa ter começado a existir, mas interrompeu por tudo isso que você falou. Aliás, tudo isso que você falou, eu não discordo de nada, Túlio. Concordo plenamente. Eu peço uma oportunidade de fazer diferente. Então, nós vamos levar cultura a todos os bairros da nossa Sorocaba. Mas não é só a cultura focada em alguns interesses pessoais ou interesses materiais. Mas o interesse artístico é fator preponderante. Destacar, valorizar, sim, os nossos artistas locais, regionais. Procurarmos canalizar recursos através do Fundec e através também de parcerias público-privadas, já que a lei de incentivo à cultura, muitas vezes, o recurso é menor do que seria necessário. Hoje, para o ano que vem, vai ser realmente, dentro do orçamento, bem abaixo do esperado. Você está sabendo disso, o recurso. Bem abaixo do mínimo desejado por vocês, né? 50% ou 70% abaixo do mínimo. Vocês já estavam desejando o mínimo, aí abaixou mais ainda. E nós vamos começar de forma gradativa. O próximo mandato vai ser um mandato difícil, não vai ser fácil. Mas a cultura, assim como a saúde e outras, né, prioridades, nós vamos cuidar com carinho, vamos tratar com amor. E eu não vou também levar o meu mandato de prefeito pensando exclusivamente naquilo que realmente mais agrada a mim, como foi dito aí, eu agrado a minha família, minhas filhas. Não, eu cito como exemplo o meu lar, a minha família. Eu cito como exemplo, porque aqui todos, inclusive tem dentro da minha família, pessoas que gostam de um tipo de música e outros que gostam de outro tipo de música. Então, por isso que eu disse no início, a pura verdade, aquilo que tem conteúdo,
eu vou aplaudir aquilo que realmente é apresentado no palco por um artista corajoso, eu vou aplaudir. Eu nunca vaiei nenhum artista na minha vida e nunca haverá esse ato por minha parte. Então, eu quero incentivar, sim, uma cultura diversificada, contemplando o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, o pessoal nordestino, do CTN, o pessoal que veio da Bahia, a cultura afro, a cultura também apresentada pelo pessoal LGBT, que deve ter muitos projetos maravilhosos, e também o hip hop nas ruas, porque quando você vê o pessoal praticando cultura, os nossos filhos, vamos falar no geral, os nossos filhos, porque um prefeito, ele se torna pai de todas as crianças da cidade. Então ele fala, poxa vida, aquele filho de Sorocaba, do bairro tal, tá vendo lá a situação dele? Olha só como é que está agora. Passa algum tempo, e você vê ele tocando flauta, tocando piano, tocando tambor, certo? Ou fazendo, né, uma apresentação em um teatro, se tornando ator, você fica orgulhoso. Fala, nossa, é de Sorocaba, vai levar o nome da nossa cidade para o mundo. Se ele ficar famoso, melhor ainda, ele ou ela. Está entendendo? Estou dirigindo de uma forma generalizada para todos. E nós queremos crer que o artigo 5º da Constituição cobra isso ali no papel. Embora, na prática, a lei existe. A lei de incentivo à cultura existe. Mas, na prática, não acontece conforme está no papel. Então, eu seria simplesmente, o Marcos, o Túlio, perdão. Túlio, serei simplesmente um mediador dessa questão. Vamos levar esses projetos. Eu falei do ônibus, da cultura, pode ser um caminhão, pode ser 2 ônibus, pode estar um em um bairro, um lá no Cajuru, na Vila Três Marias. Aliás, já fiz muito show lá no Cajuru e você sabe disso. Na Três Marias também, em vários bairros, já levei muitas atrações aí. Atrações que realmente foram cantar para festas beneficentes em prol a entidades carentes. Tá? Não só lá, como em outros locais. Seu tio também sabe disso. Não tem um bairro da cidade que não conhece o Carlos Pepper por fazer esse tipo de filantropia. Agora, é preciso, mesmo ganhando dinheiro, gente, é preciso colocar amor no trabalho. E um prefeito não vai ser diferente. Eu vou precisar muito mais de vocês quando eu estiver lá, independentemente de votar em mim ou não, quando eu estiver lá como prefeito, do que agora. Agora eu vou precisar, sim, conquistar votos para ser eleito. Mas depois de eleito, eu vou precisar dos projetos de vocês para ser um bom prefeito, um prefeito de excelência na área da cultura. Principalmente porque vocês estão tecnicamente preparados para ajudar não só o Carlos Pepper como prefeito, mas qualquer outro prefeito ou prefeita que assumir o cargo. Agora, se vocês concordarem, um dos projetos principais é exatamente esse que eu vou falar agora. É o principal. Nós vamos convocar vocês todos para fazer parte do meu governo. Não estou oferecendo cargo remunerado a nenhum, mas a nossa administração será uma administração solidária à cultura. Solidária à cultura. Então, nós vamos criar o grupo daqueles que vivem de cultura de forma solidária para que eles possam nos ajudar a levar a sério a cultura que hoje estão brincando com ela em Sorocaba. Estão brincando de fazer cultura, estão fingindo que incentivam a cultura, mas é conversa para boi dormir. Bulufos não estão fazendo isso há muito tempo, e você sabe disso. E eu sofro com isso, porque dói em mim também. Quantas vezes eu fui num palco e vi um artista cantando lá, inclusive contagiando a todos, mas lamentando a sua situação financeira. E era um bom artista. Então, como eu senti na pele isso, Túlio, eu quero que vocês acreditem que comigo será diferente. Com Carlos Pepper na prefeitura, o fator cultura será preponderante, para colocarmos também como meta prioritária no meu governo para esses projetos que eu falei e aqueles que vocês irão falar depois. Agora, eu só peço que não me condenem pelos erros que eu não cometi, porque eu nunca fui prefeito e nunca ocupei cargo público nenhum. Sou um cidadão comum, igual vocês, e sempre sustentei minha família com o meu trabalho e, na maioria das vezes, ligados diretamente à cultura, que é o que vocês fazem. Encerrou seu tempo, candidato. Vou colocar todo mundo aqui na tela de volta. Bom, então, assim, encerramos essa live. Quero agradecer, em nome do Fórum Mantovani, todo mundo de casa que está nos assistindo. Agradecer ao candidato por ter disponibilizado seu tempo para conversar conosco. Muito obrigado, candidato. E, por último, agradecer a todos os debatedores presentes na live de hoje
E dizer que a nossa próxima live acontecerá dia 22, numa quinta-feira, às 7h30, com o candidato Dr. Leandro, dos Democratas. Então é isso. Esperamos vocês no Roda Viva Cultural. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Eu posso agradecer.